Olá, pessoal, boa noite. Vou aguardando vocês entrarem aqui. Enquanto isso, eu vou aguardando também o Vinícius entrar. Acho que ele já entrou. E eu vou digitando aqui o tema da nossa live, tá bom? Live muito aguardada, né, gente? Todo mundo querendo saber das questões jurídicas. Tô esperando, Vinícius. Vinícius entrou aí. Ai, vamos aguardando. Bom, gente, deixa eu me apresentar, né, para quem é novo aqui. Chegou muita gente nova essa semana aqui no Educação no Lar. Hoje nós completamos 10 mil seguidores, estamos muito felizes por isso. É uma alegria poder servir vocês. E agora, com 10 mil seguidores, a gente vai poder fazer isso muito melhor, né? Então a gente tem mais ferramentas e mais possibilidades aí dentro do Instagram para trazer mais material para vocês, mais conteúdo, tá? Então estamos muito felizes e a gente está preparando uma surpresa para vocês dos 10 mil seguidores, tá? Para quem não me conhece, quem tá chegando agora, quem veio de outro lugar, eu sou Mariane Bessa e juntamente com a Arielle e os nossos maridos, eu administro aqui o Educação no Lar e nós trazemos para vocês alguns conteúdos referentes principalmente à filosofia da Charlotte. Ah, o Vinícius entrou aí pela net. Deixa eu mandar um convite para ele enquanto isso. Então, a gente sempre tá fazendo aqui alguma live, trazendo algum conteúdo novo para vocês. E como vocês têm me perguntado bastante sobre a educação domiciliar, eu acho que a quarentena, né, fez algum efeito nos pais. Muita gente percebeu que é possível sim educar em casa, que é possível assumir, né, isso para si. Então, travou, gente? Tá travado ou é só uma pessoa? Eu estou aqui. Tá travado? Tá tudo certo? Me respondam. Então, assim, como muitas pessoas estão vendo aí que a educação domiciliar é possível, né? Muitos têm perguntado, principalmente sobre a questão jurídica. E aí eu resolvi convidar o Vinícius. O Vinícius é uma família, assim, a família do Vinícius, né? É uma família muito querida pela minha família. Eles são daqui de Brasília também. E a gente sempre vê, né? Eles bem de perto. E o trabalho excelente que eles fazem em relação à educação domiciliar para defender e para conseguir aí, né, ganhar o nosso direito junto aí à parte política, né, do país, ao governo. Então eu convidei o Vinícius, ele é diretor institucional da ANED para estar aqui com a gente, mas eu vou deixar que ele se apresente para vocês, tá? Deixa eu só chamar ele aqui. Vamos ver se ele vai entrar agora. Guardando aqui. Oi, Vinícius aí. Pronto, funcionou. Pronto. Oi, Vinícius, Que tudo bom. bem? Tudo bom, Mariane? Tudo, muito bom ter você aqui. Joia, maravilha. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? A gente estava tentando fazer a conexão aqui pelo IG da NET, mas agora deu tudo certo. Tá bom. Me apresentar, eu sou o Carlos Vinícius, quem não me conhece, casado com a Bárbara, e temos nós três preciosos filhos, o João, o Samuel e o Pedro. Fazemos educação domiciliar aqui em Brasília também. Eu atuo na NED, como diretor de relações institucionais da NED, como a Maria já apresentou. Além disso, faço parte também do corpo diretor do Global Home Education Exchange. E tenho atuado nessa causa exatamente junto com todo o corpo da NED, né? O Rick, que é o nosso presidente, Carlos Xavier, que é o diretor jurídico da NED. Também todos nós estamos nessa causa exatamente pela luta, né, do reconhecimento do direito das famílias de educarem seus filhos em casa, pela própria liberdade educacional que envolve o homeschooling, né, claro, e principalmente para que cada dia mais a gente alcance ambientes favoráveis às diferentes abordagens que temos dentro da educação domiciliar.
Mas claro que é sempre um desafio, independente das abordagens e tudo. A nossa realidade hoje são esses desafios jurídicos e regulamentares. É a proposta dessa live de hoje, né, de trazer alguns esclarecimentos. A gente está sempre fazendo isso e acho que quero agradecer já aqui a Mariane, o pessoal da educação no lar, o esposo dela, toda a família também são muito preciosos para a gente aqui no DF. Mas cada vez mais que a gente traz esses momentos de poder de fazer esses esclarecimentos, de tirar dúvidas, acho que isso é muito importante para afastar mitos, mas também para conscientizar a respeito do momento que a gente vive. Sim, eu que agradeço você estar aqui, ter se disponibilizado o seu tempo. Eu sei que não é moleza, né? Tá sempre trabalhando aí, suando, muita coisa para fazer. Tá? É... Mas é muito bom ter você aqui para poder esclarecer, né, a dúvida das pessoas e ninguém melhor que alguém que está totalmente ali por dentro, né, da situação hoje em dia. Bom, gente, a proposta dessa live é trazer para vocês as respostas de algumas perguntas que algumas pessoas fizeram. Eu abri uma caixinha de pergunta, pedi para que as pessoas colocassem as suas dúvidas ali em relação à educação domiciliar. E aí eu mandei as perguntas para o Vinícius e eu selecionei, é claro, porque foram muitas. E aí eu selecionei algumas e a gente vai, então, aqui ao longo da live responder. Como foram muitas perguntas, eu vou dividir em blocos, né? A gente dividiu em blocos e o Vinícius vai respondendo aí para vocês. Eu desativei os comentários aqui agora, porque para a gente conseguir ver o rosto do Vinícius, senão não vê, fica passando um monte de letrinha na frente dele. E aí no final eu vou liberar, se tiver tempo, eu vou liberar para vocês e aí vocês podem ir perguntando aí novamente as dúvidas que ficarem, né, pelo caminho. Então vamos lá, Vinícius. Eu vou começar assim por uma pergunta que é muito normal, né? Que todo mundo faz. Eu acho que é a primeira pergunta que as pessoas, quando escutam falar sobre educação domiciliar, fazem, que foram feitas pela Andrea e pela Bia. Elas perguntaram quais leis podem amparar o ensino em casa, se o homeschool é proibido ou apenas não regulamentado no Brasil, e qual é a diferença entre ser proibido e não regulamentado? Ok, excelente pergunta. Agradeço aí a André e a Bia que as formularam aí. Nós podemos considerar o seguinte: um marco muito importante para a gente no que diz respeito ao reconhecimento da educação domiciliar no Brasil são os tratados internacionais de direitos humanos, né? A própria Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração de Direitos da Criança, também todos esses instrumentos jurídicos internacionais dos quais o Brasil é signatário, eles garantem o direito das famílias de escolherem que gênero de instrução deve ser dado a seu filho. Porém, no Brasil, quando tratamos o homeschooling a esse respeito e diversos processos judiciais, por exemplo, que já foram abordados, eles não são garantia, infelizmente, de que esse é um direito que a gente pode chamar de, no ambiente jurídico, a gente chama de direito líquido e certo, ou seja, aquele direito que a gente consegue comprovar de fato, do ponto de vista de evitar processos, de evitar questionamentos a respeito da liberdade de praticar a educação domiciliar. Inclusive, a própria Constituição brasileira fala que a educação é dever do Estado e da família, dever da família e do Estado. Não é? E nós temos a LDB no Brasil, que regulamentou, vamos dizer, a parte da educação escolar como um todo, né? A educação brasileira, mas ali é bem explícita a parte, claro, da educação escolar. E aquilo que diz respeito, então, à regulamentação em lei da educação domiciliar, ela não aconteceu no Brasil ainda. E em 2018, nós tivemos um julgamento no Supremo de um recurso extraordinário de uma família que alegava que ela tinha esse direito líquido e certo, ou seja, esse direito expresso, garantido, firmado, claro, em lei. E a decisão do Supremo foi o seguinte: em resumo, foi dizer que a educação domiciliar no Brasil ela não é inconstitucional, ou seja, ela não está contrária à Constituição, porém precisa de lei.
para regulamentar. Então, que o Congresso Nacional, inclusive essa decisão do Supremo, atendendo diferentes parâmetros, diferentes questões de exigência, que o Congresso Nacional ele precisa regulamentar em lei a educação domiciliar no Brasil. Então, o que que isso significa diante da pergunta, né? O direito, ele existe, do ponto de vista mais amplo das famílias poderem educar os seus filhos, porém ele não está regulamentado em lei. Então essa é a diferença. E essa regulamentação em lei, ela é necessária, porque enquanto não houver a regulamentação em lei, nós estamos, as famílias educadoras como um todo, estamos num âmbito, num limbo, posso dizer assim, de insegurança jurídica, ao ponto em que não não, nenhuma família está livre, portanto, de ser acionada junto ao conselho tutelar, de ser processada judicialmente. Isso nós temos casos no Brasil. Existem casos de famílias que isso não aconteceu, tá? Existem, não necessariamente que todas as famílias são processadas. Tem famílias, inclusive, que o conselho tutelar visita e reconhece que o que a família está fazendo ali é primoroso. Então, por conta disso, sequer oferece uma denúncia. Então, isso é importante deixar claro, essa distinção. Eu sei que às vezes não pode ser tão bem compreendida. O nosso diretor jurídico, o Carlos Xavier, tem um esforço muito grande, inclusive ele tem um canal chamado Direito Sem Juridiquês, que tenta explicar um pouco esse mundo jurídico sem o linguajar do juridiquês que a gente tem. Eu deixo já a dica aí para quem quiser acessar o canal dele no YouTube. Mas, enfim, então a gente tem essa questão. E, só para esclarecer, nós temos, claro, no âmbito nacional, do Congresso Nacional, projetos de lei, propostas legislativas tramitando para alcançar essa regulamentação, né? Além do próprio Congresso Nacional, propostas legislativas junto ao Congresso Nacional, temos também propostas semelhantes em estados e municípios. A principal acontecerá quando o Congresso Nacional assim decidir. Vai ser uma lei federal, óbvio que valerá para todo o país. Eu acho importante a gente frisar que o direito, né, pelo qual as famílias educadoras lutam não é assim para todo mundo fazer homeschool, né? Porque as pessoas se assustam. Sempre é assim. Ah, é para todo mundo então, agora todo mundo vai ter que fazer homeschool, as escolas vão fechar, os professores vão perder o emprego, mas não é isso, né? A nossa luta. Nossa luta é para que a gente tenha o direito de escolher uma modalidade de ensino. Né? Então, os pais que Exato. estão aqui, provavelmente aqueles que estão interessados, né, nisso, para que eles tenham esse direito de escolher. E como você disse na Constituição, né, a educação ela é um dever da família, né, e do Estado. Mas primeiro ela é um dever da família antes de ser do Estado. Então, o que a gente luta é justamente por esse direito que a Constituição nos garante. Nada mais e nada menos do que isso, né? Exatamente. O direito, o reconhecimento de legislação, ele é para exatamente trazer e dar a liberdade às famílias de optarem, as famílias que assim o quiserem, entendeu? Não, de maneira alguma, se trata de uma modalidade de ensino obrigatória. Pelo contrário, alternativa à escola, do ponto de vista que a escola hoje, no nosso sistema educacional brasileiro, ela se tornou obrigatória. Então, é trazer uma alternativa a mais para as famílias, tal como as famílias têm alternativa, por exemplo, dentro da educação escolar, de optar pela escola pública ou pela escola privada. Então, além de você poder optar pela escola pública ou privada, você pode optar, essa proposta exatamente da regulamentação, poder optar pela educação escolar ou domiciliar, ou familiar. Sim, tem. Então vamos passar para as próximas perguntas aqui. Vamos Eu lá. acho que o Vinícius conseguiu esclarecer muito bem para vocês a diferença, né? Homeschool não é proibido, ele ainda não é regulamentado. Então, pode acontecer sim das famílias, como a gente está nesse limbo, né, jurídico, das famílias serem denunciadas.
para o conselho tutelar, mas nem sempre tá, isso acarreta em algo ruim, tipo, perda da guarda dos filhos. Tem, inclusive, que o Vinícius falou, famílias que o conselho tutelar chega lá na casa, né, e fica, assim, fascinado com o trabalho da família. Eu posso dizer, eu trabalhei, né, durante alguns anos na escola pública e a gente tinha contato toda semana com o conselho tutelar. A gente tinha reunião, os professores com o conselho tutelar. E assim, os casos que eles trabalhavam ali eram casos tão assim absurdos de abandono mesmo da criança, de pais drogados, que eu acho que quando determinado conselheiro tutelar chega numa família que está realmente preocupado com a educação dos filhos, no contexto de uma família educadora, né? Eles podem assim meio que se assustar e falar assim, nossa, aqui não tem esse abandono. É claro que nem sempre é assim, né? Muitas vezes não é assim. Mas eu acho que assim existe essa quebra de paradigma, né? São coisas diferentes. É uma família que está ali preocupada realmente com a educação dos seus filhos, não é uma família que está querendo fazer mal às crianças e nem as abandonando de forma alguma. Então vamos lá para as perguntas da Keila, da Patrícia, da Lai e da Raiza. São várias agora, tá, gente? Elas perguntaram assim. Tá, falhou, mas voltou. Pode ir. Ah, tá. Como faço para começar em casa? Quais documentos preciso ter para começar? Como funciona essa parte burocrática? Aí veio outra pergunta. Como provar juridicamente o ensino? Aí ela deu exemplo que em Charlotte, né, o ensino formal começa aos 6 anos. Tem que ter fiscalização do conselho tutelar? A avaliação das crianças é feita pelo governo? Tem que esperar até os 18 anos para validar o ensino domiciliar por meio do Enem e Enseja? Vamos lá, Pronto. Vinícius. Então, vamos lá. Esse agrupamento aí, assim, ficou bem interessante, que expressa um pouco a realidade da própria insegurança jurídica que as famílias têm hoje no Brasil, do ponto de vista, como a gente estava falando no bloco anterior, tem do ponto de vista de não haver a lei que estabeleça exatamente esses parâmetros. Por isso, exatamente as pessoas ou que querem fazer educação domiciliar já surgem com essas dúvidas, ou mesmo aquelas que estão fazendo, muitas vezes se deparam também com essa realidade. O que eu posso dizer? De uma forma bem simples. Como não tem lei ainda, esses condicionamentos, por exemplo, a respeito de que documento você precisa para poder começar, né? Uma das perguntas, como é que funciona exatamente essa parte burocrática, não existe, porque não existe lei ainda que regulamente o homeschooling. Então, isso eu sei que pode assustar muitas famílias, muitas pessoas, mas essa é a realidade. E, óbvio, a própria decisão do Supremo, que eu estava mencionando anteriormente, de 2018, mesmo que não tenha agradado, claro, a muitas famílias, já praticam a educação domiciliar, a própria decisão do Supremo, ela foi no sentido de falar, ó, a regulamentação ela precisa existir, mas ela vai ter que obedecer, vai ter que respeitar, vai ter que trazer alguns condicionamentos. Por exemplo, questões relacionadas a cadastro, de como vai ser a opção pelo cadastro, onde vai ser feito esse cadastro, quem é o órgão que vai ficar responsável, como vai ser feita a fiscalização desse cadastro das famílias, avaliações às quais serão submetidas os estudantes domiciliares. A decisão do Supremo também disse que tem que haver essas avaliações, o próprio acompanhamento do desempenho pedagógico dos estudantes domiciliares, condicionamentos relacionados à própria relação entre as esferas de poder na educação, né, que é a própria União, estados e municípios. Então, tem vários condicionamentos e de fiscalização, por exemplo, tem vários condicionamentos que não existem ainda. E isso haverá quando a legislação for aprovada. As propostas legislativas hoje, elas trazem, as que estão tramitando no Congresso, elas trazem diferentes aspectos a esse respeito, mas elas ainda não estão valendo, porque elas ainda não foram aprovadas,
no Congresso nem foram sancionadas. Então, se alguém tem essa dúvida, tipo, o que é que eu preciso fazer para começar, né? Que documento eu vou apresentar e tal, não existe ainda. O que a gente observa, assim, para as famílias que os pais e mães que optam pela educação domiciliar busquem, com todo zelo, manter o registro das atividades pedagógicas que têm desempenhado com os seus filhos. Isso é muito importante, porque seja hoje numa situação que não existe essa segurança jurídica, diante de uma visita de um conselho tutelar, diante de um Ministério Público, por exemplo, você consegue demonstrar, provar ali que o seu filho ele está sendo educado, ele está sendo instruído, intelectualmente ele está sendo formado. Então, vocês assumiram a direção da educação dos seus filhos e, portanto, vocês têm zelado por isso. E é assim que são exatamente as famílias educadoras, né? A fiscalização, foi perguntado aqui, a fiscalização hoje, ela ocorre pelo Conselho Tutelar? Sim, do ponto de vista de que o Conselho Tutelar ele tem competência de atuar em fiscalização sobre quaisquer famílias, do ponto de vista da proteção do direito da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele atua sobre qualquer família, por exemplo, famílias que eventualmente possam estar sendo acompanhadas por questões, como foi colocado aqui, de maus tratos, ou mesmo nessa questão, muitas vezes o Conselho Tutelar vai visitar uma família para saber se a criança está sendo de fato educada, muitas vezes ela quer saber se está matriculada na escola ou não, né? Então, hoje nós estamos sujeitos, como um todo, à fiscalização, seja pelo Conselho Tutelar. Porém, como a gente falou, não tem uma lei ainda que pode mostrar, a gente poderia, vamos dizer assim, apresentar a um conselheiro tutelar para dizer para ele, olha, eu estou atendendo à regulamentação do homeschooling. Então, isso também é importante deixar bem esclarecido, né? E as avaliações, foi outra pergunta aí. Da mesma forma, não tendo a regulamentação ainda, não tem como dizer qual é essa regulamentação, qual é a avaliação ao qual os nossos filhos estão submetidos hoje. E aí eu já posso abordar assim que dentro de cada formato de homeschooling que alguma família eventualmente adote, claro que os pais ou tutores ou responsáveis dentro de programas, por exemplo, de currículos, enfim, tenham mecanismos hoje de estar fazendo o acompanhamento da própria avaliação formativa. Mas, óbvio, que aquelas avaliações certificadoras, as quais a gente entende que as famílias precisam receber, porque é algo que as famílias precisam para comprovar o desempenho, a progressão, vamos assim dizer, dos ciclos de aprendizagem dos nossos filhos. Essas avaliações, elas ainda não estão disponíveis para os estudantes domiciliares nas correspondentes idades da atividade educacional. Aí foi uma pergunta aqui sobre o Enem e o ESEJA. O Enem, que é aberto a qualquer pessoa, independente se ela for estudante domiciliar ou estudante escolar, ela desde 2007 o Enem não é mais certificador. Ele não certifica mais a conclusão do ensino médio. A única avaliação hoje oficial de governo que certifica conclusão de ensino fundamental ou ensino médio é o ENSEJA. Entretanto, o ENSEJA hoje ele é acessível por qualquer pessoa também que esteja fora da idade escolar, fora daquela idade prevista para o ciclo de aprendizagem. Então, muitas famílias educadoras, para certificarem os estudantes domiciliares da conclusão de ensino fundamental e ensino médio, recorrem ao ENSEJA. Porém, o que acontece em prejuízo, eu sei, das famílias educadoras hoje recorrem ao ENSEJA quando os estudantes já estão fora daquela idade de equivalência ali, seja para o ensino fundamental, agora já o ensino médio, já também nesse sentido, né? Só reforçar uma coisa assim, sobre a fiscalização, mais uma vez, todos nós estamos sujeitos à fiscalização de qualquer dos órgãos de controle e acompanhamento. Eu sei que isso muitas vezes pode assustar algumas pessoas, mas essa é a verdade e é por isso que nós lutamos pelo reconhecimento
do direito da regulamentação. E por isso que você que apoia a educação domiciliar, você que já pratica educação domiciliar, continue apoiando. Tem a ANED, mas também tem várias outras sei, associações, instituições que atuam nisso. A importância desse apoio ela é fundamental hoje. E se você também não pratica educação domiciliar, mas apoia e reconhece a importância de que a liberdade individual seja respeitada como um direito humano que é consagrado na Declaração Universal de Direitos Humanos, seja também reconhecida aqui no âmbito do Brasil, nesse sentido. Então, por isso que nós também continuamos nessa batalha. Vinícius, fugindo um pouquinho do nosso roteiro, eu queria te perguntar, a pergunta é minha agora, Tá bom. é, qual assim, se existe, já tem projetos tramitando na Câmara, né, sobre educação domiciliar. E aí, você respondeu uma série de perguntas aqui, por exemplo, como vai ter fiscalização do Conselho Tutelar, a avaliação é feita pelo governo. Aí eu queria que você dissesse para a gente um pouco sobre o que está nesse projeto. Se esse projeto Tá. for aprovado, o que que vai ter que ser feito, né? Se eu quiser tirar meu filho da escola, o que que eu vou precisar fazer? E como é que vão ser as avaliações aí, caso, né, esse projeto passe lá na Câmara e no Senado, e, enfim, Perfeito. regulamente a educação domiciliar no Brasil. Vamos lá. Nós da ANED, eu, o Rick, o Carlos Xavier e várias outras pessoas temos atuado junto a essas as instâncias governamentais, públicas, legislativas, já numa luta. A ANED está fazendo 10 anos esse ano, exatamente nessa luta, junto ao Congresso Nacional também, além de várias outras atuações, claro, da ANED. O que nós temos hoje em termos de propostas regulamentares, eu poderia dividir praticamente assim, em dois grupos. E é muito importante que as famílias entendam isso. A ANED, óbvio, nós não somos deputados, nós não somos poder legislativo, nós não escrevemos projetos de lei, normas, enfim. Mas nós, enquanto associação, enquanto representação das famílias, buscamos diálogo para apresentar tanto a urgência, a necessidade, a relevância do tema, quanto também observações específicas que respeitem essa liberdade proposta para as famílias. Primeiro, que a educação domiciliar ela não pode se confundir com a educação escolar. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a educação como um todo ela tem, vamos dizer assim, limites ou contornos estabelecidos na própria Constituição. Daí a que a própria decisão do Supremo, olhando para a Constituição, nos seus diferentes artigos, 208, 205, 206, enfim, decidiu que deveria ter alguns limites essa a legislação que vai regulamentar o homeschooling. E os projetos de lei hoje em trâmite no Congresso sobre avaliação, nós temos praticamente dois grupos que eu posso assim dividir. Quais são eles? Um que fala que os estudantes domiciliares devem ser matriculados em escola para efeito de cadastro, então o cadastro vai ser feito junto à escola e devem estar sujeitos às avaliações que serão aplicadas junto ou à escola, exatamente, avaliações que seriam aplicadas pelas escolas aos estudantes domiciliares. Essa, inclusive, é a redação que está, por exemplo, no atual parecer da deputada professora Dorinha no projeto de lei 3179 de 2012. Ali não estabeleceu, por exemplo, a periodicidade dessa avaliação, nessa proposta de lá. Tem muita gente que pode achar que isso seja um grande benefício. Não colocou a periodicidade, então isso pode ser construído de outra forma, mas, ao mesmo tempo, isso pode representar também um risco, por exemplo. Porque se a lei não estabelece ali, a lei federal não estabelece necessariamente qual é a periodicidade, o que é que ela deve seguir, uma regulamentação infralegal, ou seja, um decreto, uma portaria, ou mesmo uma portaria de uma Secretaria de Educação de Estado ou de município, pode restringir isso daí.
Então, por exemplo, a lei falou avaliações, só falou isso. Aí muita gente pode achar que isso é bom. Aí a Secretaria de Educação do Estado pode chegar e botar uma periodicidade tal que restrinja, vamos assim dizer, o direito à liberdade da família. O PL 2401, que foi aquele enviado pelo governo, pelo Poder Executivo no ano passado, ele fala de cadastro, por exemplo, junto ao MEC, ao próprio Ministério da Educação, se não me falha a memória, e a avaliação feita pelo MEC, pelo Poder Executivo também. Então, esse projeto já foi, exatamente outros projetos tão semelhantes a esse, já representam um outro grupo. Esse daí estabeleceu que o cadastro já não é necessariamente junto a uma escola, uma instituição de ensino, mas era junto ao próprio Poder Executivo Federal e, salvo engano, também junto às secretarias de Estado e de município. E a avaliação seria uma avaliação, a prova anual feita pelo governo federal. Então, isso ainda seria construído, por exemplo, porque é uma prova que não existe hoje, né? Então, esse é um outro modelo, por exemplo, avaliativo. Se esse daí já estabelece, por exemplo, que é uma prova anual, é, elaborada pelo próprio governo federal, a gente pode se assustar, poxa, como é que vai ser essa prova? Vai ser o Enem anual para a educação domiciliar? Sei lá, muitas famílias se assustaram assim ano passado, né? E, e mas, ao mesmo tempo, se ali a lei já estabelece essa periodicidade anual, ela não poderia ser reduzida, por exemplo, por uma portaria, um decreto, mesmo de uma Secretaria de Educação Estadual, porque ela não pode ir contra a lei maior, contra a lei federal. Então, existem essas duas possibilidades. O que a gente tem buscado oferecer exatamente, a gente sabe que a avaliação ela é necessária, claro, né, por conta dos próprios aspectos de certificação e tudo, e a própria decisão do Supremo. A proposta que está na pauta de reivindicações da NED foi construída em conjunto com várias famílias e outras organizações que também apoiam a educação domiciliar. Foi a proposta de que as avaliações sejam pelos ciclos de aprendizagem, as avaliações certificadoras, independente, claro, das avaliações formativas que cada pai, família, programa busque desempenhar com seus filhos. Mas aquelas que emitam, de fato, a certificação, a proposta da ANED, que está lá e sempre é apresentada assim, são as avaliações por ciclo. Seria basicamente, pode-se interpretar o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o ensino médio, por exemplo, que comprove a conclusão dentro daquele ciclo. Não sei se ajudou, se ainda ficou alguma dúvida, mas essa é a verdade. Agora, claro, o que vai ser o final, a gente ainda não sabe, né? Estamos falando assim dessas hipóteses, Maiane. Nem tem como Então, saber, né? é, Então, só queria esclarecer uma coisa aqui, que uma delas perguntou assim, por exemplo, que Charlotte começa depois dos 6 anos, né? Os anos assim, formais. Mas eu queria esclarecer que, apesar, a Charlotte começa quando a gente, né? E fazer ali valeu. atividade, seguir o currículo. Então, matemática, português, vamos seguir isso aqui. Mas antes disso, dentro do método da Charlotte, por exemplo, as crianças fazem outras atividades que vão suprir as competências que são exigidas, por exemplo, no BNCC. Não, é BNCC, isso. Base Nacional Comum Curricular, isso mesmo. No BNCC, na educação infantil. Então, por exemplo, a criança precisa ter noções de higiene. A criança, que são aquelas aulinhas, né? A professora ensinando a tomar banho, escovar o dente. A criança precisa saber se comunicar, ela precisa saber.
Então, isso são coisas que são ensinadas para as crianças através da vida comum da gente, né? Normal, é natural. E como essas crianças estão num contexto ali de escola, é a escola que assume esse papel. Mas é algo que as crianças aprendem naturalmente. E, por exemplo, tem pré-alfabetização no método da Charlotte. Então, as crianças já começam a aprender letras, né? Naturalmente, elas aprendem números. É uma coisa, assim, fantástica. Eu acho que toda família que pratica educação domiciliar experimenta isso. Como a criança ela aprende ali de uma maneira muito natural, né? Sem necessariamente você precisar estar sentando com ela ali no papel. É claro que isso é necessário, isso é importante, mas, por exemplo, no método da Charlotte começa aos 6 anos. E você também tem a opção de começar algumas coisas antes, porque hoje a legislação exige, né, que a escolarização comece a partir dos 4 anos. E aí você Exato. pode começar alguma coisa ou outra antes, devido a essa exigência aí da legislação e também, né, se adequar aí às normas do BNCC. Perfeito. Então vamos passar para as próximas perguntas, né? A Amanda perguntou como fica a educação especial, né, no caso da educação domiciliar. A educação especial, gente, são de alunos especiais, tá? Com necessidades especiais. Então, entra aí tanto crianças autistas, né, dentro do aspecto autistas, TDAH, tudo isso entra nesse contexto de alunos especiais. Exato. Inclusive, a gente teve uma live esse último sábado, aqui também pela NED, com a Mônica Barros, que é mãe de uma linda princesa que tem síndrome de Down, e foi muito precioso, exatamente assim, para as famílias que têm filhos com necessidades especiais, e fala um pouco da própria prática do que é o homeschooling com crianças com necessidades especiais. Então, é, visite no canal da NED no YouTube, se não me engano, já está divulgado lá. Então, se você não viu, por favor, e gostaria de saber um pouco mais desse respeito, pode conferir lá. Vai ser muito importante. A Bárbara fez essa entrevista com a Mônica Barros e foi muito bom, foi muito precioso mesmo. Do ponto de vista regulamentar, para os alunos de educação especial, por enquanto, o cenário, do ponto de vista regulamentar, é o mesmo para as famílias educadoras que ainda não têm a legislação que regulamente o homeschooling, certo? Então, não há ainda uma previsão, por exemplo, de homeschooling para crianças com necessidades especiais. Eu digo, não há uma lei aprovada a esse respeito. A previsão da educação para educação especial, para alunos com necessidades especiais, ela está prevista na LDB. E é o que vige no momento. Então, isso precisa ser observado e atentado ali. Claro que as crianças com necessidades especiais, diante de aspectos como de fiscalização, etc., tal, em boa parte das vezes, não sempre, infelizmente, contam com boa compreensão por parte de órgãos de conselho tutelar ou outros órgãos de fiscalização. Mas, infelizmente, há pais, por exemplo, com filhos autistas, que optaram pela educação domiciliar e conseguem fazer um trabalho maravilhoso, perfeito com os seus filhos, assim, do ponto de vista de resultados, de formação dos seus filhos, muito mais do que resultados que eles estavam tendo, por exemplo, na escola, e ainda assim sofrem com ameaças, enfim, com, com fiscalização, enfim, com todo esse contexto indesejado e constrangedor, muitas vezes, no Brasil, infelizmente. Então vamos lá. Vamos para dar tempo de vocês fazerem pergunta ainda, gente. Vamos lá. Agora eu vou fazer as perguntas da Sinara, da Bruna e da Reni. Elas perguntaram assim: posso fazer uma parceria com a escola, dar aula em casa e a escola emite o certificado? Posso matricular minha filha apenas aos 7 anos de idade? Se fizer educação domiciliar até os 7 anos, como fica a inserção na escola? Tá. Se volta exatamente àquele mesmo cenário, apesar de ser um bloco de perguntas diferentes, mas o cenário a gente está no limbo jurídico. De fato, a gente não tem essa
essa previsão de lidar com essas questões. O que a gente pode dizer de forma bem clara a esse respeito? É que a escola, pode haver alguma escola que opte por ter esse tipo de, por exemplo, flexibilidade com as famílias. Eu acho muito difícil. Eu não sei se for por alguma razão mais excepcional, porque as escolas são obrigadas a manterem o registro das frequências dos alunos matriculados nelas, inclusive porque a frequência escolar da presença de aulas ela é um requisito, inclusive, para aprovação, para passar de ano. E isso é algo fiscalizado pela Secretaria de Educação. Pode haver, entretanto, algumas escolas que tenham autorização para funcionamento em caráter excepcional, que, vamos dizer, dentro de uma certa proposta, tenham a liberdade de fazer ter essa flexibilidade quanto à frequência. Existem algumas escolas assim, e se algum pai tiver acesso a essa escola, e a escola tem essa flexibilidade de frequência, então está amparado ali, não é necessariamente uma legislação ou uma autorização de homeschooling, é uma autorização muitas vezes do que a gente conhece de escolas que funcionam em caráter experimental, portanto até mesmo precário que a gente fala, ou seja, que pode mudar a qualquer momento. Não é? Sobre a questão de matricular a filha apenas aos 7 anos, eu tenho que responder o que está na lei do ponto de vista hoje, que a LDB obriga a matrícula a partir dos 4 anos. Já foi até mencionado aqui já um pouquinho antes. Porém, claro, aqueles que optam pela educação domiciliar, nós não estamos olhando, obviamente, para a obrigatoriedade escolar. Estamos olhando exatamente para o direito o qual ainda não foi regulamentado e esperamos e desejamos essa regulamentação para que exatamente esse limbo gera essas dúvidas, né? Eu poderia responder aqui de acordo com a lei do homeschooling, mas como a lei do homeschooling ainda não existe no nosso mundo jurídico aqui no Brasil, a gente tem que lidar com essa realidade. Se você optar pela educação domiciliar, óbvio, você não vai seguir as regras necessariamente da educação escolar ali. Então, por isso essa questão da matrícula. Porém, como a gente falou antes, você está sujeito a toda essa parte de acompanhamento e de fiscalização. Mas é importante mesmo que você fique atento a esses condicionamentos. Aqueles que, porventura, estavam em educação domiciliar e queiram hoje, por exemplo, voltar para a educação escolar, até a pergunta, aí, se fizer até os 7 anos, depois como é que fica a inserção na escola? Essa é uma realidade que, às vezes, afeta muitas famílias mesmo. O que é que nós defendemos enquanto educação domiciliar é a liberdade, que o pai tem a liberdade, os pais têm a liberdade de optar pela educação domiciliar, ou mesmo se quiserem depois voltar para a educação escolar. É a liberdade educacional. Esse é o princípio básico para a gente, fruto da própria liberdade individual das pessoas, né? O que acontece em muitas escolas é exatamente quando alguém chega com um filho que não vem, por exemplo, de uma escola necessariamente, não foi transferido de uma escola, o que acontece muitas vezes a escola oferece um nivelamento, uma avaliação de nivelamento para enquadrar, identificar ali em qual série, por exemplo, aquele estudante vai estar mais adequado a estar cursando. Então, isso é o que acontece muitas vezes. Pode acontecer caso já presenciei, no caso, por exemplo, de uma família que optou por retirar o filho da escola. Ficou 1 ano, 2 anos, só um ano pelo menos. E depois de 1 ano, entendeu que deveria voltar para a educação escolar. Aí a escola não quis fazer o teste de nivelamento. Começou a exigir que ele voltasse para a série da qual ele saiu. Praticamente assim, perdendo 1 ano.
Mas, via de regra, não é o que acontece. Via de regra, o que acontece é que as escolas fazem um nivelamento com os estudantes e assim, se for o caso de voltarem para a educação escolar. Mas eu acho que esse é um percentual mínimo hoje de quem pratica educação domiciliar, porque quem uma frase que costuma ser dita, né? O Rick fala bastante nela, né? A Bárbara também fala que a educação domiciliar ela nos escolheu. É um conjunto de fatores, um conjunto de, de preceitos que nos levaram a optar pela educação domiciliar. E quando nós encontramos e descobrimos a educação domiciliar, nós descobrimos uma outra realidade, fora da Matrix. Saímos de É fato de difícil dentro da voltar Matrix. atrás. Isso porque os nossos filhos acabam descobrindo várias outras formas de aprendizagem, de desenvolvimento. E por isso, não é falar mal da escola, mas infelizmente, na maioria das escolas, isso é bem restritivo. E não tem a oportunidade que eles têm no âmbito da educação domiciliar. Mas isso é um outro, acho que é um assunto para outras lives, que a gente vai ficar nos aspectos jurídicos. Vamos lá. Sim. É, educação domiciliar, gente, ó, é outra vida. Outra vida. É difícil, não é fácil, não, mas é outra vida. É, então vamos lá para as últimas perguntas. Eu vou já abrir aqui, gente, ativar os comentários de novo, para vocês poderem irem perguntando aí, tá? Então eu vou fazer as últimas perguntas para o Vinícius e aí depois a gente, se der tempo, a gente responde umas perguntas aí que vocês fizeram. A Aline, a Bia e a Rai fizeram as seguintes perguntas. Devo informar para a escola que meu filho não irá mais frequentar? A escola é obrigada a informar o conselho tutelar? O que fazer se a escola negar o histórico escolar? Ok. Perguntas, às vezes, até delicadas, assim, do ponto de vista da realidade das famílias que estão saindo. Tem muitas famílias que estão optando por iniciar a educação domiciliar e esse é um desafio de cara, às vezes, que elas já enfrentam, que é como lidar com a escola. As escolas, elas têm uma certa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de coibir, de evitar a evasão escolar, que infelizmente é uma realidade no Brasil. Se nós temos hoje, por exemplo, pelo menos 15 mil, 20 mil estudantes domiciliares, eu acho até que é bem mais, porque a gente não tem um censo oficial, a gente não tem um número oficial, nós temos algumas estimativas baseadas em algumas pesquisas anteriores, mas com certeza é muito mais. Infelizmente, a realidade no Brasil é que a evasão escolar apresenta um número de pelo menos 2 milhões, 2 milhões e meio de estudantes fora da, da escola. Pessoas que não estão, aí sim, não estão necessariamente sendo educadas. Não vou afirmar que é o absoluto delas, não conheço a realidade, mas infelizmente essa é uma realidade no país. E a nossa legislação ela é bem restritiva, a legislação geral, que busca coibir essa questão da evasão escolar. E de que modo ela faz isso? Através dos órgãos públicos de educação e também do sistema de ensino que envolve as escolas. Então, por exemplo, se alguém sai da escola antes de concluir o ensino, a escola ela tem que comunicar isso. Na maioria dos estados, as escolas praticamente são obrigadas a comunicar, seja para a Secretaria de Educação, seja para um conselho tutelar, alguém que retirou o filho da escola. Isso é via de regra. O que muitos pais, quando optam pela educação domiciliar, buscam dialogar exatamente com as escolas, primeiro, também que você tem essas obrigatoriedades para as escolas, mas não temos que entender que os pais têm uma certa autonomia e própria privacidade do ponto de vista da sua realidade familiar. Então, você está, por exemplo, vamos pensar uma pessoa que está na escola e quer mudar de escola para outra escola porque teve problema com aquela determinada escola, teve problema seja com os professores ou colegas, etc. e tal, ou passou por uma situação grave e pediu a transferência
requereu a transferência daquele estudante para levá-lo para outra escola e não quer mais ter contato com essa escola. Muitas vezes isso pode acontecer. Estou fazendo um comparativo aqui de escola para escola, depois vocês vão entender. Então, é que as famílias buscam é, essa alternativa, perdão, buscam essa transferência e muitas vezes não informa direito ou só informa, não, estou levando para outra escola, certo? Estou levando para uma outra escola. Muitos pais que optam por retirar, então, o filho da escola para iniciar a educação domiciliar, informam para a escola que pedem a transferência. Alguns evitam falar, infelizmente de cara, que estão optando pela educação domiciliar. Apenas dizem que querem a transferência e, que isso é um assunto reservado à família sobre onde vai educar os filhos. Tem famílias que optam por esse sentido. Eu, pessoalmente, sempre entendo importante, falo isso, que a família não deve mentir, né? Não causar de nenhuma falsidade nessa hora, né? Mas tomar todos os cuidados para também preservar os seus filhos, né? A própria família, ela é uma instituição, e uma instituição mais do que preciosa. A própria Constituição diz que é a base da sociedade. Está escrito na nossa Constituição. A família é exatamente a célula básica da nossa sociedade. Então, eu entendo, obviamente, que a família ela é uma instituição valiosíssima, reconhecida na nossa Constituição. Então, às vezes, tem famílias que optam por declarar que está tirando da escola e levando para uma outra instituição. Não necessariamente está levando para outra escola, né? Não é pedindo a transferência para uma escola e formando para a escola. Mas não entra nesse detalhe. E, se necessário, muitas famílias já informam a esse respeito. O que acontece, nesse caso, é saber que as famílias, independente de qualquer que seja a situação, como a gente falou no início, por causa da insegurança, do limbo jurídico, não insegurança, por causa do limbo jurídico, estão sujeitas, sim, a serem fiscalizadas, a receberem alguma visita de conselho tutelar, né? Então, se a escola se negar ao histórico escolar, por exemplo, você pode se perguntar como família educadora. O histórico escolar pode ser importante para você, claro, mas ao mesmo tempo, será se ele vai ser necessário mesmo para a educação domiciliar que você estiver fazendo? Então, isso vai depender muitas vezes da família, claro, de toda abordagem que a família estiver realizando. Eu sei que esse cenário de incerteza muitas vezes pode não ser muito bom para as famílias. Mas a realidade fato é que o direito, entendemos claramente que ele existe e que ele precisa ser reconhecido da forma mais urgente e breve possível para as famílias, exatamente para superar esse limbo jurídico. Por isso eu peço, reitero, para que o apoio de vocês, como a Mariana tem feito, para a NED, não a respeito da NED, mas em prol da regulamentação, em prol desse reconhecimento, em prol da garantia da liberdade educacional nossa e dos nossos filhos. Bom, então, as perguntas acabaram. Então, vamos ver agora as que tem aqui. Eu estava aqui pensando que é importante a gente falar que a regulamentação ela não acontece só no âmbito federal, né? Nos Sim, estados também, cada estado pode fazer a sua regulamentação, inclusive no Espírito Santo, a educação domiciliar já isso. foi regulamentada. Então, quem mora no Espírito Santo, olha, Vitória. é uma Em boa Vitória, situação. tá? Foi em Vitória, não foi ainda no Vitória, estado isso. inteiro. Isso, lá em Aham. Vitória, do Espírito Santo. Eu esqueci agora o nome da cidade, uma cidade também no interior de Minas. A Câmara de Vereadores, há uma semana atrás, aprovou, uma semana ou 2 semanas atrás, não estou recordando agora, aprovou também. Falta a sanção pelo prefeito, né? Nós temos projetos de leis apresentados em várias cidades ou municípios. Eu posso citar aqui o próprio Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, temos no Paraná, temos em Cascavel, no Paraná, temos em Minas Gerais. Existe um projeto de lei também tramitando na Bahia. Então,
vários estados e municípios também têm se movimentado nesse sentido, né? Agora, no Paraná tem sido específico lá em Cascavel, mas todos esses projetos de lei, exceto o de Vitória e dessa outra cidade do interior de Minas, que eu não me recordo o nome, todos esses outros estão como os projetos de lei no governo federal, no Congresso Nacional. Eles estão tramitando, eles ainda não foram concluídos, não foram aprovados. Alguém pergunta assim, data de previsão, já até surgiu aí a data. A aprovação final depende dos parlamentares. Nós temos atuado exatamente para que haja celeridade, urgência nesse reconhecimento. Especialmente aqui no DF também, né? A gente está aqui, tem acompanhado um pouco aqui dos bastidores, tem havido algumas questões a esse respeito, pedindo exatamente por essa celeridade, né? O projeto de Cascavel foi colocado em pauta, ia ser votado e retiraram de pauta para uma outra análise. Bem, alguém perguntou Cuiabá, Mato Grosso, até onde eu conheço, ainda não. Em Cuiabá, no Mato Grosso. Até onde eu sei, ainda não. Mas se você tiver todo interesse, pode buscar informações junto à NED, buscar parlamentares aí no teu estado, na tua cidade. A gente não tem braço e perna para atuar em todos isso, por isso que as famílias mesmo, quem atua aí nas localidades, tá? Vamos deixar isso claro. Temos representantes da NED em praticamente todos os estados. No site da NED você consegue também ter contato com esses representantes. Essa informação de representantes. O Brasil é muito grande, gente. Tem gente em todo lugar. Qual idade tem seus filhos que fazem educação domiciliar, Vinícius? Eu tenho 3 filhos. Um tem 11, o João. O Samuel tem 10 anos e o Pedro tem 7. Os 2 mais velhos já estiveram na educação escolar, que nós retiramos alguns anos atrás. E o Pedro full time, 100% educação domiciliar. Então vamos lá. Trabalho maravilhoso feito especialmente pela minha esposa. Claro que a A gente tenta Bárbara, a tudo, Bárbara é mas a demais. família... Exatamente. Sou A fã Bárbara é dela. fora da curva. Sou fã dela. Assim como Mas essa, todas as mães, assim como todas as mães, está chegando aí o Dia das Mães, é por causa dessas mães que a educação domiciliar ela é uma realidade no Brasil. Essas mães que corajosamente têm se dedicado à formação dos seus filhos, a um futuro melhor para os seus filhos. Minha esposa é o exemplo mais próximo, palpável e visível disso. Eu sou fã dela, claro, a esse respeito. Mas eu sei quantas mães têm sofrido, lutado nisso diariamente. E espero mesmo que Deus abençoe, que dias melhores virão para vocês, mamães. que ó. Tomara, tomara. Tô perguntando aqui também, ó. Mas essas famílias que divulgam ser homeschoolers, elas correm esse risco de não poder mais ensinar em casa? Então, foi como nós colocamos, né? Assim, sujeito, por conta do limbo jurídico que a gente está, sujeito a ter alguma visita, algum tipo de restrição, pode. Tem famílias que vão até o fim, enfrentam processos administrativos ou judiciais. Tem famílias que não acontecem isso, né? Não enfrentam problemas. Quando eu sei isso, vai depender sempre, infelizmente, assim, de caso a caso. Por isso, mais uma vez eu falo, apoie a NED, se associe à NED, apoie as divulgações da NED, porque isso é muito importante para o convencimento político, do ponto de vista do reconhecimento do nosso direito. Tá? Eu atuo na NED, eu sou voluntário na NED, eu sou servidor público aqui em Brasília, o Rick também, totalmente voluntário, o Xavier, todos nós estamos nessa causa pelo bem maior, que é a liberdade educacional dos nossos filhos. E a gente tá na cara e na coragem mesmo, né, Vinícius? Aqui se expondo todos os dias na cara e na coragem, mas todas as famílias têm plena consciência que elas podem ser denunciadas a qualquer momento e receber a visita aí do Conselho Tutelar. Inclusive, eu já vi uma pesquisa que diz que as famílias que mais se expõem são as menos denunciadas, né? Porque, assim, a gente não tá fazendo algo errado, né? Não é algo pra gente esconder, não é um crime. Exatamente. Então, assim, não tem motivo para esconder. Então, é por isso que a gente se expõe, que a gente Exato. fala mesmo. Eu faço educação domiciliar, né? Não tenho vergonha e não escondo isso de ninguém.
Minha mãe era professora, foi diretora de colégio. Ela é uma das fãs número um da educação dos nossos filhos. Então, Gente, ó, o tempo tá acabando, a gente só tem 20 segundos. Eu queria agradecer, Vinícius, pela sua presença, por toda a sua paciência de responder as nossas perguntas aqui. tranquilo, igualmente. Eu vou deixar sempre a caixinha aberta aí, gente. Então, vocês quiserem fazer mais perguntas, perguntem. Eu vou respondendo na medida que eu souber, tá bom? Obrigado, Vinícius, Tá pela bom. sua presença e sigam a ANED, tá bom, gente?